Em 2 Crônicas, no capítulo 25, versículo 1, diz assim: Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeodã de Jerusalém. No versículo 2 diz: Fez ele o que era reto perante o Senhor. Diga aleluia. Isso é bom, não é? Isso é aceitável diante de Deus? Mas o versículo não termina por aí. Diz assim: que ele fez o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Teve uma observação aí, né? Ele fez o que era reto, mas a Bíblia diz que ele não fez com inteireza de coração. Em outra versão diz que não com integridade de coração. Na King James fala que ele fez o que era correto e agradável diante dos olhos do Senhor, entretanto não agiu com total sinceridade de coração. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre a sinceridade de coração, sobre a intenção, sobre a motivação pela qual nós fazemos o que fazemos. Porque não basta para Deus nós fazermos o que é reto e agradável, se a intenção por trás, ela está camuflando a intenção errada. Isso pode comprometer o seu galardão. Isso pode comprometer a sua recompensa. Porque eu acredito, amados, que Deus, nada na Bíblia é por acaso. E Deus, ele deixou uma exortação aqui para nós. Ele fez o que era reto, mas não se achou nele inteireza de coração. Que nós, no nosso proceder, estejamos envolvidos naquilo que estamos fazendo com inteireza de coração, porque é isso que sobe para Deus como aroma agradável, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Amém? E nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso nessa noite, sobre a sinceridade do nosso coração. Por que você faz o que você faz? A sua obediência é uma obediência sincera ou é uma obediência conveniente? Você faz o que é reto simplesmente porque entende que Deus é quem vai te recompensar e Ele é a motivação por trás daquilo que você está fazendo, ou você faz o que faz simplesmente para aparecer, para ficar bonito diante dos homens? Nós vivemos uma época de mídias sociais onde tudo é para ficar aparentemente bonito, né? Hoje nós temos vários filtros no Instagram e eu não critico porque eu só apareço com eles mesmo, né? Eu acho que se eles existem é para a gente utilizar. Mas a verdade é que muitas vezes o filtro está camuflando ali alguma verdade que existe por trás. É ou não é? E nós vivemos numa era em que as pessoas elas estão muito bonitas, aparentemente muito bonitas nas redes sociais, mas por dentro elas escondem a real motivação do que estão fazendo. A verdade é Deus quem conhece. A verdade é a pessoa também que conhece. Porque a gente sabe quando a gente está agindo em sinceridade ou não de coração. É ou não é? E é engraçado que lá em Mateus, abre comigo lá em Mateus no capítulo 6, Jesus ele fala um pouquinho sobre isso, ele criticando algumas posturas dos fariseus. Em Mateus no capítulo 6, no versículo 1, ele diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Olha que interessante. Jesus está dizendo, se você exercer a sua justiça perante os homens, com a intenção de ser visto por eles, o seu galardão perante Deus está comprometido. Olha como é sério. E aí depois ele continua, quando vocês derem esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Para que eles fazem isso? Para que eles tocam trombeta? Para serem glorificados pelos homens. Olha que rapaz altruísta, ele praticou uma boa ação. Meu Deus. E aí Jesus está dizendo, tu porém, quando deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Oh, glória a Deus. E aí ele continua dizendo também sobre a oração, né? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Olha qual a intenção da oração dele, não era relacionamento.
Porque oração é relacionamento entre nós e o Senhor. Nós estamos nos comunicando com Ele. Mas Jesus está denunciando uma prática que é uma prática correta, porque orar é correto. Amém? A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Está comigo? Mas ele está dizendo, os hipócritas, os fariseus, eles oram nas sinagogas em pé com a intenção não de se relacionar com Deus, mas de serem vistos. E aí ele diz, em verdade vos digo que o fato deles serem vistos, de as pessoas acharem bonito aquela ação, eles já receberam a recompensa deles. Não tem recompensa diante de Deus. Ele continua, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Diga glória a Deus. O fato é que Jesus, ele não estava criticando e reprovando aquelas ações de dar esmola, de orar, de exercer justiça. Não, ele não estava criticando isso, ele estava criticando a intenção, a motivação do coração ao fazer aquilo que estava sendo feito. Está comigo? Por quê? Para Deus, a gente escuta muito isso. Para Deus importa o coração. E a gente esquece que é nessas coisinhas que a gente pode estar se pegando, que a gente pode estar incorrendo em erro, do nosso coração não estar envolvido naquilo que nós estamos fazendo, do nosso coração não estar inteiro, sendo sincero, íntegro, com a atitude que nós estamos tomando. Amém? Então, nessa noite vai ser uma noite de reflexão, onde você vai refletir sobre as suas ações, sobre as suas atitudes. E será que o meu coração está envolvido nisso que eu estou fazendo? Será que isso que eu estou fazendo é comprometido com o resultado? Ou simplesmente eu estou fazendo por fazer? Eu estou fazendo com a intenção correta, com a motivação correta? Ei, meu irmão, você quer receber recompensa daqui da terra ou do céu? Se você quer receber a recompensa do Senhor, a sua motivação precisa estar alinhada com a dele. Você precisa estar sensível ao coração de Deus para fazer aquilo que você faz. Porque você pode estar fazendo uma coisa correta com a maneira, com a intenção errada. E para Deus vai contar como está o seu coração. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim, como está o seu coração? O bom é que nós não estamos aqui para julgar a intenção do outro, porque a Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Até porque você nunca vai saber efetivamente a intenção de outra pessoa se ela não revelar para você. É ou não é? Você só vai saber a intenção de outra pessoa se ela revelar para você. Você pode até ter ideias, eu acho, mas a certeza você só vai saber, ou se Deus revelar, que Deus pode revelar, ou se a pessoa revelar para você. Porque a intenção é algo muito intrínseco. É um processo que acontece dentro. É um processo interno. A motivação é um processo interno, enquanto a ação é um processo externo. As pessoas veem a ação e muitas vezes querem julgar a intenção por trás da ação. Mas só Deus é o apto a sondar, a discernir os propósitos do coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é apta para discernir aquilo que provém do coração e da mente. E o salmista ele fala, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando eu deito, quando eu me levanto, sabes tudo a meu respeito. Não tem como eu fugir da sua presença. Não tem como nós mascararmos uma ação para com Deus, porque Deus nos conhece plenamente. Amém? Você é feliz por isso? E eu queria que você abrisse comigo lá em Jonas. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse profeta. Foi sobre isso que nós falamos lá na nossa última célula, porque é muito interessante a história de Jonas. A gente, quando fala em Jonas, o que é que você lembra primeiro? O povo falar da baleia, mas não é baleia, a Bíblia não diz que é baleia, é um peixe grande. Mas a gente lembra, né, que Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro, né, de um peixe grande, como diz a palavra. E em um primeiro momento chegou uma ordem, né, um comando do Senhor para Jonas, dizendo que ele deveria se dispor e ir a Nínive proclamar a palavra do Senhor lá em Nínive. E a Bíblia diz aqui no versículo 2, no capítulo 1, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E a Bíblia diz que Jonas se dispôs. Aí se a gente para por aqui e diz, olha que cara obediente, né?
Ele foi. Mas a Bíblia diz que ele se dispôs, mas para fugir. Para fugir da presença do Senhor, para ir para uma cidade contrária. Ele foi para Tarsis. E aí nós sabemos que porque ele estava ele foi e pagou passagem para poder entrar no navio, e quando ele estava lá no navio, veio uma grande tempestade, né? Nós sabemos que o povo ficou, todo mundo clamando para os seus deuses, e ele lá no interior do barco, de boas, sabendo que ele era o causador daquele problema, e foi identificado que ele era o causador daquela tempestade, porque existem tempestades que vêm na nossa vida que somos nós que causamos, sabia? Existem tempestades que somos nós que causamos, existem tempestades que é o diabo que causa, ou seja, em todo tempo existe tempestade, você tem que saber lidar com elas. Amém? E aí nós sabemos que Jonas foi jogado, né? Ele disse, me jogue daqui do barco, que vai resolver o problema, porque o problema sou eu. E aí ele é jogado do barco. Um grande peixe engole Jonas, né? Aquela tempestade cessa milagrosamente, todo mundo fica, meu Deus, e aí adora ao Senhor. E aí Jonas está dentro lá do grande peixe, dentro do ventre do grande peixe, e ele se arrepende. Ele faz uma oração sincera ao Senhor, no capítulo 2. E aí ele discorre para o Senhor, né, com sinceridade do coração, dizendo que realmente ele tinha errado. E aí ele clama pela misericórdia de Deus. Ele sai da barriga do peixe, e aí veio novamente no capítulo 3, um chamado do Senhor, renovado na vida de Jonas. E Deus não muda de ideia. Deus diz, dispõe-te, Jonas, da mesma forma como ele falou no início. Vai para a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E aí Jonas, dessa vez, ele se levanta, no versículo 3, diz que ele se levantou e foi a Nínive. Diga glória a Deus. Aleluia. Jonas obedeceu ou não? Obedeceu, gente. Aleluia. E Jonas foi à cidade de Nínive segundo a palavra do Senhor. E ele começou a percorrer a cidade e ele pregava, dizendo que em 40 dias Nínive seria subvertida, conforme a palavra do Senhor. Só que aí os ninivitas, eles proclamam, ouvem aquela mensagem, eles proclamam um grande jejum entre todos os povos, né, todas as pessoas, inclusive os animais, e eles fazem, até o rei, ele rasga suas vestes, e ele veste pano de saco, ou seja, há um avivamento naquela cidade. Olha que interessante, porque quando nós obedecemos algo a Deus, algo tem que acontecer. Quando nós obedecemos um comando do Senhor, meu irmão, Deus, ele está interessado em realizar uma obra através de nós e em nós. Diga assim comigo, Deus está interessado em realizar uma obra através de mim e em mim. Então não se engane. Quando você receber um comando do Senhor, existe sim, Deus quer tratar com você e através de você. Amém? E Jonas, né, proclamou e houve um grande arrependimento naquela cidade. A Bíblia diz no versículo 9, né, no versículo 8, que eles eram cobertos de pano de saco, tanto homens quanto animais, e eles fizeram um voto, né, de clamar fortemente ao Senhor. E no versículo 10, diz assim, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Diga glória a Deus. Aquela cidade, ela tinha sido exortada, veio com a mensagem de julgamento sobre ela. Mas você sabia que Deus, ele é longânimo, misericordioso, e Deus sempre está interessado, quando ele proclama uma mensagem de exortação para as nossas vidas, é que nós venhamos a nos arrepender e redirecionar a rota? Por quê? Porque a Bíblia diz que é desejo de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, mais do que interessado em punir e julgar, Deus estava interessado em ter o coração daquele povo para Ele. Amém? E aí, quando aquele povo se arrepende, Deus vê aquilo e diz, não vai ter julgamento não, porque houve mudança de direção. Houve arrependimento. E quando há arrependimento, né, há graça. A graça, ela é estendida. A misericórdia é alcançada. Amém? E foi isso que aconteceu na cidade de Nínive. Mas Jonas, no capítulo 4, é interessante porque Jonas, ele revela o que estava no coração dele acerca daquela obediência. Apesar de ter obedecido e de ter testemunhado um grande avivamento naquela cidade, no capítulo 4 diz que com isso, com o resultado, com o grande avivamento que aconteceu, todo mundo se arrependeu, a cidade foi ao chão, ao pó,
Mas Jonas não ficou contente. A Bíblia diz que ele se desgostou extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor. Olha que interessante, gente. Jonas orou e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando na minha terra? Por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, porque eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Gente, olha que interessante. Jonas tinha fugido, ele revela o motivo dele ter fugido inicialmente. Ele tinha fugido justamente porque ele sabia que se ele proclamasse uma mensagem da parte de Deus, de julgamento para aquela nação, existia a possibilidade daquela nação se arrepender e Deus não trazer o julgamento. E Jonas estava interessado no julgamento da cidade e não no arrependimento deles. Olha que interessante. E aí ele fica desgostoso, ele fica com raiva. Ele diz: como assim? Por isso que eu não queria ir. Porque eu sabia que se o povo se arrependesse, você ia deixar passar. E o que eu queria era que eles fossem punidos. Olha que interessante isso. Jonas, ele obedeceu a Deus, né? Teve a sua segunda oportunidade e obedeceu a Deus. Mas a motivação de Jonas estava no julgamento. Eu vou lá, mas eu quero que eles sejam punidos, eles sejam condenados. Mas a tônica do coração de Deus era: a mensagem é essa, existe a oportunidade de arrependimento ainda. E Jonas sabia disso. Ele sabia que existia essa oportunidade. É tanto que ele diz: eu sabia que você ia voltar atrás com o julgamento. Por isso que eu não queria ir. Ou seja, Jonas fez a coisa certa, mas a motivação dele não estava alinhada com o coração de Deus. Concorda comigo? E aí no versículo 4, Deus questiona: peraí, vem cá. Isso é razoável? É razoável essa tua ira? E aí nós sabemos, né, que depois nasce uma planta que faz sombra para ele fica feliz da vida com a plantinha, só que a plantinha no outro dia morre, e aí ele fica com mais raiva ainda porque a planta morreu. E aí no versículo 10, torna o Senhor dizendo: vem cá, tu tem compaixão da planta que não te custou nada, custou trabalho nenhum, a qual não fizeste crescer, em uma noite nasceu e numa noite morreu, e eu não vou ter compaixão de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha só, aí termina assim o livro de Jonas, com uma sonora pergunta para ele: vem cá, é razoável isso? Quer dizer que eu não ia ter compaixão das pessoas? Você teve compaixão de uma planta que nasceu num dia, morreu no outro. E eu não ia ter compaixão de 120.000 pessoas e animais. Olha, Deus se importa com os animais, amém? Eu não ia ter compaixão desse povo todinho que se arrependeu, que voltou para mim, que voltou à direção. A motivação de Jonas estava desalinhada com o propósito de Deus para a cidade de Nínive. Talvez, e aí eu fui dar uma olhada, a gente estava até conjecturando na célula, a gente falando sobre isso, né, de o que poderia levar Jonas, né, a ter essa percepção de julgamento na cidade de Nínive. Na verdade, Nínive era uma cidade que era inimiga de Israel por muitos anos. Era um lugar, era uma capital do Império Assírio, e os assírios e israelitas, eles eram grandes inimigos. E os ninivitas, eles eram muito idólatras. Eles também eram cruéis, e eles cultuavam a deusa da fertilidade, da guerra, e os ninivitas ficaram conhecidos na história pela sua crueldade. As atrocidades cometidas pelos assírios, eles eram extremamente sanguinários naquilo que eles faziam. Então, existia uma crueldade muito forte naquele povo realmente. Era como se fosse um povo que merecia um castigo, sabe? Aquele povo que, tipo assim, ó, esse povo aí, se olhasse naturalmente, dizia: não, o que ele merece realmente é ser castigado por tudo que eles já fizeram. E Jonas foi lá, né, munido dessa justiça própria, dizer assim: esse povo é inimigo de Israel, não merece não, misericórdia. Mas glória a Deus que Jonas não é Deus. Não foi, né?
E Deus, a Bíblia diz que Ele é misericordioso. E como eu falei, a intenção de Deus é sempre o arrependimento de cada um de nós. E sabe, meditando sobre isso, trazendo para os nossos dias, nós precisamos ter muito cuidado. Porque nós podemos estar também incorrendo em erro, como Jonas incorreu, de estar pregando a mensagem sem o coração do mensageiro. Está proclamando uma mensagem de verdade, porque Jonas proclamou uma verdade, mas uma verdade sem amor. E a verdade sem amor, ela desequilibra a balança. Nós precisamos sim estar comprometidos em obedecer a Deus, proclamar a mensagem que Ele tem para proclamar, que Ele quer que nós venhamos a proclamar, mas comprometidos com o coração do Senhor. Senhor, qual é o teu coração? Qual a intenção para fazer, para ministrar essa mensagem, para proclamar essa palavra? E aí a gente deu um exemplo. Jesus, ele deixou um grande mandamento, que foi ir por todo mundo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí nós vemos muitas pessoas, né, atendendo esse chamamento do Senhor, mas às vezes a motivação está deturpada do coração de Deus, que não é alcançar o perdido, mas muitas vezes é condenar o perdido, trazer um peso de condenação na vida daqueles que estão ouvindo a mensagem, quando na verdade Deus quer trazer para perto. Estão comigo? Nós precisamos ter muito cuidado para que a nossa pregação ela não seja encarada como Jonas encarou, baseada nos seus sentimentos, né? Talvez por um sentimento de patriotismo, ou carregando alguma experiência passada com os ninivitas, ele dizendo assim, não, esse povo não merece. E Deus está dizendo, ei, sou eu quem digo quem merece ou não merece, não é você. Precisamos fazer a coisa certa, com a motivação correta. E em Deus nós entendemos a motivação certa para cada coisa. E aí, para isso, muitas vezes nós vamos precisar nos abstrair das nossas emoções, né? Do nosso conhecimento racional, para abraçar aquilo que Deus espera que nós façamos, da maneira como Ele quer que nós façamos, comprometidos com o resultado que Ele quer daquela ação. Não o resultado que nós queremos, que nós esperamos, mas o resultado que Deus espera. O que é que Deus está requerendo de mim para fazer nesse tempo, para falar nesse tempo? E qual o resultado que Ele espera com essa ação que Ele está requerendo de mim? Nós precisamos refletir sobre isso, para não incorrer no erro de Jonas, de fazer a coisa certa com a motivação errada e receber uma indagação de Deus. É razoável isso que você está fazendo? Está comigo? Eita, aleluia. Eu creio que você está refletindo, por isso você está aí bem caladinho, né? Você está refletindo aí. E o livro de Tony Cook, falando, atravessando tempestades, ele falando sobre essa passagem de Jonas, ele fala que Jonas ele tinha uma tempestade interior. E aí ele tem uma frase que eu achei muito interessante, que ele diz assim, Jonas pregou em Nínive, mas ele nunca permitiu que o seu coração fosse tocado pela compaixão de Deus por intermédio das pessoas daquele lugar. Deus executou o seu plano através de Jonas, mas não pôde executar o seu plano em Jonas. Olha que interessante. Porque, como eu comecei falando, todas as vezes que Deus requer alguma coisa de nós, não se engane, Ele quer tratar algo comigo e com você, e através de mim e de você. E muitas vezes, a ação correta, ela vai beneficiar outros. Mas ela vai comprometer, se não estiver com a motivação correta, tão somente a nós mesmos, o nosso galardão. Está comigo? Por quê? Porque a cidade de Nínive recebeu a mensagem, se arrependeu, alcançou misericórdia da parte do Senhor. Mas e o galardão de Jonas? Aí é Deus com ele, amém? E aí, pensando sobre isso, me veio o exemplo também de Moisés. Que Moisés teve duas oportunidades em que Deus ele deu uma orientação para Moisés. A primeira orientação, em uma determinada oportunidade, Moisés ele estava lidando com um povo que era murmurador, contendeiro, era um povo difícil, era um povo reclamão. E em uma dessas reclamações,
o povo reclamou porque não tinha água. E aí Moisés vai buscar o Senhor e Deus dá uma orientação lá em Êxodo 17, você pode conferir isso. Deus ele dá uma orientação para Moisés ferir a rocha. E Moisés faz aquela ação, fere a rocha, e aí jorra a água, o povo bebe água. Mas aí não demora muito tempo, em outra oportunidade, o povo reclama, e aí o povo reclamava de tudo também, né? O povo reclamava porque não tinha pão, aí Deus manda, né, o maná, aí aí o povo reclamava porque não tinha carne, Deus manda carne, enfim. O povo era murmurador nato, aquele compulsivo, murmurador compulsivo, sabe como é? Que às vezes nem respira, ele tem uma murmuração aqui, aí você acha a solução para aquela murmuração, ele já acha um defeito naquela solução para murmurar. Tem gente que é assim, né? Que vai procurando defeitos e murmurando. Era o povo de Israel daquela época. Então, lidar com esse povo não era uma coisa fácil. E Moisés estava lidando com esse povo o tempo inteiro. E chega um determinado momento, em Números, no capítulo 20, corre lá. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Em Números, no capítulo 20, mais uma vez o povo está reclamando. Aí o povo diz, aí no versículo 2, diz assim: não havia água para o povo, mais uma vez. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e começaram a reclamar, dizendo: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem água tem para beber? Olha só, o povo reclamando. E aí Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta ao povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Diga comigo, falai a rocha. Diga mais uma vez para ficar fixo na sua memória, diga: falai a rocha. E dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Amém? Olha só. A orientação de Deus essa vez, diferente daquela primeira vez, não foi para ferir a rocha, foi para falar a rocha. E aí Moisés cumpre a primeira parte, né? Cumpre a primeira parte, no versículo 10, diz assim: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Aí Moisés levantou a mão, e o que ele fez? Pode ser mais forte, diga, o que ele fez? Ele feriu a rocha, mas foi uma vez só? Não foi uma vez, foi duas. Ele feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saiu água ou não saiu? Saiu. E o povo bebeu? Bebeu. A Bíblia diz: saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Olha que interessante. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. Olha que forte. Deus tinha dado um comando dessa vez para Moisés. O povo estava reclamando. Moisés estava extremamente chateado por causa da reclamação do povo. Porque venhamos e convenhamos, viver, já dizia Provérbios, que viver com a mulher rixosa é difícil. Imagine com o povo, né? Imagine com aquele povo todinho reclamando, contendendo contra a vida de Moisés. Tudo que dava errado culpava Moisés. Está vendo? A gente saiu de lá, a gente tinha tudo lá, aqui a gente tem nada. E aí Moisés, né, pega todo aquele sentimento, aquela emoção, e desapercebe do comando de Deus que ele tinha dado: fale a rocha. Não é para você tocar nem ferir, é para você falar. E aí Moisés, ao invés de falar, ele faz um discurso, chama todo mundo de rebelde. Faz um discurso para todo mundo e mete o bordão na rocha. E ele não mete uma vez não, ele mete 2. E é pei.
Mas é engraçado que o resultado, né, a água fluiu. Por quê? Porque a água não era para ele, a água era para o povo. O povo foi beneficiado da mesma forma. Mas Moisés comprometeu o seu galardão por não ter comunicado da forma como Deus disse que era para fazer. A motivação, porque Moisés era um representante de Deus. O povo olhava para Moisés, tinha medo de falar com Deus e dizia, vai tu, fala com ele. Moisés era um representante de Deus. Aquilo que Moisés fazia estava representando o caráter de Deus. E qual a tonalidade que ficou no coração do povo ao ver Moisés xingá-los e ainda ferir a rocha? Com certeza aquele povo pensou, Deus está com raiva da gente, viu? Deus está com raiva de nós. Olha para isso. Nunca vi Moisés assim. O homem mais manso da terra. Meteu 2 vezes. Olha que interessante isso. E aí Deus não trata com Moisés na frente do povo, né? Depois Deus chega para Moisés e diz, olha, por causa disso, tu não vai entrar na terra. Tu comprometeu o teu galardão, porque tu não me obedeceu com inteireza de coração. A motivação que estava no meu coração para você comunicar com o povo, Moisés, não era essa tonalidade que você deu. A tônica que havia no meu coração não era essa. E porque você descumpriu essa tônica, você não compartilhou da forma como eu disse que era para compartilhar, isso compromete seu galardão, você vai ficar de fora. Olha que sério, gente. É sério ou não é? E aí, hoje na Nova Aliança, eu tenho uma boa notícia para você. Você é um embaixador de Cristo. Você é um representante legal dele. E aí eu te pergunto, qual a tonalidade que você tem comunicado, como você tem comunicado a mensagem de Deus para as pessoas? Como as pessoas têm criado a imagem de Deus por meio da sua vida, daquilo que você faz, daquilo que você fala, da maneira como você age? Que imagem de Deus você tem transmitido para as pessoas? Alguém dá um glória a Deus perdido aí para a gente crer no avivamento? Isso é avivamento, meu irmão. Avivamento que leva a conserto, porque avivamento começa com conserto. Talvez a gente precise realinhar algumas coisas da nossa vida, né? Realinhar a tônica que nós estamos transmitindo, como nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu estou fazendo com a motivação correta, a intenção está correta. Deus, o Senhor quer que eu fale com essa tonalidade mesmo. É isso que é para fazer. Eu estou obedecendo integralmente. A minha obediência é sincera. Há inteireza de coração naquilo que eu estou fazendo, ou a minha obediência é conveniente? E eu estou comprometendo o meu galardão. Porque a gente já observou nas 2 oportunidades que nós estamos estudando aqui essa noite, que as pessoas que receberam até foram beneficiadas, mas o mensageiro foi que comprometeu a coisa para si mesmo. E aí é como Jesus falou lá, quando a motivação está errada, você pode até fazer a coisa certa, mas você está comprometendo o seu galardão. E aí isso me lembra de Paulo. Paulo preso, lá em Filipenses, fala que Paulo estava preso quando escreveu Filipenses, e aí ele diz que muitos estavam se levantando naquela época para pregar o Evangelho de Cristo, e aí ele diz, estão se levantando para pregar o Evangelho de Cristo, mas por inveja, estão se levantando para pregar por inveja, por sorte da ganância, ou seja, a motivação com que eles estão fazendo o que estão fazendo está errada. Aí Paulo diz, mas o que me importa? Se Cristo está sendo pregado. Por quê? Porque quem vai ouvir vai ser beneficiado. Em outras palavras, estava dizendo, não importa, quem está se prejudicando é ele, que está pregando com a motivação errada. Está comigo? Quem está se prejudicando é quem está com a motivação errada. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vai lá para Filipenses 1, para a gente conferir nas escrituras isso. Para não ficar só no... foi o Mauro que disse. Filipenses, no capítulo 1, versículo 15. Aí, Paulo está falando aqui, ele diz assim, ó. Acho que eu vou ler uma versão diferente. Diz assim, alguns, naturalmente,
estão pregando o evangelho por inveja e rivalidade. Olha só, é possível pregar o evangelho por inveja e rivalidade? Paulo está dizendo que é. É possível pregar o evangelho. Olha só, gente. Que sério isso. É possível pregar o evangelho para aparecer, né? É possível fazer uma boa ação simplesmente para receber engajamento, curtidas, likes. As pessoas acharem que está tudo bem. Não é verdade? E aí Paulo está dizendo, alguns estão fazendo isso, estão pregando o evangelho por inveja e rivalidade. Eles querem ter também a reputação de pregadores destemidos. Porque Paulo estava preso, tinha sido preso, estava pregando para todo mundo lá dentro, ele estava dizendo, eles também querem essa reputação de pregadores destemidos. Outros, porém, têm motivos puros e pregam por amor. Diga, está falando comigo? Oh, glória. Pois sabem que o Senhor me trouxe até aqui a fim de me usar para defender a verdade do Evangelho. Alguns pregam a Cristo para fazer-me inveja, pensando que o seu êxito aumentará minhas tristezas aqui no cárcere. Mas não importa a razão pela qual o estão fazendo. Por motivos falsos ou verdadeiros, o que importa é que o Evangelho de Cristo está sendo pregado. E eu fico alegre. Por quê? Porque ele não está comprometendo a vida de Paulo. Não está comprometendo necessariamente a vida dos ouvintes, está comprometendo a si mesmos. É o galardão deles que está perdendo. E aí eu não sei se a sua mãe, né, talvez alguns que foram criados no Evangelho, a mãe, né, geralmente diz assim, faça isso. Aí a pessoa diz, vou não fazer, aí vai fazer emburrado. Aí a mãe diz, pois também nem ganhou o galardão. Alguém já ouviu essa frasinha? A gente usa às vezes no departamento infantil, né? Foi fazer assim, nem ganhou galardão. É base bíblica, viu? Tá fazendo com a motivação errada, tá comprometendo seu galardão. Aí uns revoltados dizem, eu não queria mesmo. Os rebeldes, né? Aleluia. Ei, meu irmão, nós precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos. E com a intenção correta. Que a nossa motivação esteja em comunicar o coração de Deus em tudo que nós vamos fazer. Não faça nada por conveniência, ou simplesmente porque pediram, mandaram. Não. Faça com o coração envolvido. Não comprometa a sua recompensa diante de Deus sem estar envolvido o coração. Jesus, ele fala que o nosso sim, Jesus diz, seja o seu sim, sim, e o seu não. Sabe o que é isso? O sim da sua boca tem que ser o sim do seu coração. O não da sua boca tem que ser o não do seu coração. Eles precisam estar em sintonia. É por isso que Jesus fala, seja o seu sim, sim. Seja o seu sim, sim. O não, não. Coração alinhado. Eu não vou falar só porque é conveniente falar. Eu vou falar porque é isso que está no meu coração. Existe um sim e eu vou dizer sim. Amém? Oh, glória a Deus. Você recebeu alguma coisa nessa noite? Somos embaixadores de Cristo. Precisamos comunicar a mensagem com o coração daquele que nos confiou a mensagem. Não basta, meu irmão, você fazer. Você precisa fazer com a motivação certa. Então, quando você vier para a igreja, venha com a motivação correta. Quando você estiver escalado e for servir no departamento, sirva, mas analise seu coração. Será que eu estou aqui simplesmente porque eu estou escalado? Senhor, se é por isso, eu quero alinhar o meu coração agora, porque eu não quero perder o meu galardão. Eu não quero perder a recompensa de te servir. Amém. Fica de pé. Eu quero encerrar lendo Colossenses para vocês. Colossenses no capítulo 3, no versículo 17. Um tangedor pode vir aqui, por favor. Diz assim, no capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. No versículo 22 diz, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne,
não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens. Olha só. Mas em singeleza de coração. Diga comigo, singeleza de coração. Sabe o que significa singeleza de coração? Significa sinceridade, honestidade. Alguém livre de hipocrisia, com a motivação correta. O coração está envolvido no que eu estou fazendo. E aí ele diz, sirva não para agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Por quê? Porque é dele que vem o nosso galardão. E aí ele diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo. Fala comigo, de todo. De todo. De todo o coração. Como para quem? Como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis de quem? Do Senhor. É porque não está aqui, né? Vocês estão perdidos, né? Eu estou falando. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Porque é a Cristo Senhor que estais servindo. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, temendo ao Senhor, sabendo que é dele que vem a recompensa. Não servindo, não fazendo para agradar os homens. Não para receber elogios dos homens. Não fazer por fazer, mas fazer com a intenção correta, com interesse de coração, com a motivação certa. Eu vou vir para a oração, eu vou vir com a intenção correta. Eu vou vir para orar, para me relacionar com o Senhor. Eu vou vir para a igreja não porque eu estou indo me encontrar com os meus amigos da igreja. Eu estou indo para cultuar o Senhor. E eu vou cultuar, prestar o meu culto. Vou adorar o Senhor, vou receber da palavra. Vou me concentrar naquilo que Deus quer falar. Interesse de coração. Honestidade de coração. Coração envolvido naquilo que está sendo feito. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. E com muita sinceridade, você pode fazer a sua oração ao Senhor. Faça a sua oração a Ele, dizendo, Senhor, Tu me sondas. Se existia alguma motivação, alguma intenção errada no meu serviço, no meu fazer para Ti, ou eu estava te comunicando talvez com a tonalidade diferente daquilo que o Senhor queria que eu fizesse, que haja conserto, eu me arrependo. E eu quero alinhar o meu coração ao Teu. Eu quero estar sensível, Senhor, para perceber não apenas o que o Senhor quer fazer através de mim, mas aquilo que o Senhor quer fazer em mim. Que a Tua obra seja completa na minha vida e na vida daqueles que me escutam, da vida daqueles que me contemplam, daqueles que me acompanham, que estão comigo no dia a dia. Que as minhas ações reflitam o Teu caráter, Pai. Porque eu sei que eu sou embaixador do Senhor, um representante legal do Teu reino, e eu preciso estar alinhado com o Teu coração, para Te representar bem, para fazer aquilo que está no Teu coração, Senhor. Oh Pai, obrigado por cada vida que chegou aqui nessa noite. Que os nossos corações, Senhor, estejam inteiramente alinhados ao Teu. Que a motivação do nosso coração, Pai, esteja alinhada com o Seu querer. E que a Tua vontade, Senhor, ela seja cumprida integralmente nas nossas vidas. Que nós não venhamos a reter a Tua obra em nós. Não, Pai. Nós não queremos comprometer a mensagem. Nós não queremos comprometer a imagem do Senhor. Nós queremos fazer correto, com a intenção correta. Esse é o desejo do nosso coração. Muito obrigado, Pai, por um tempo de alinhamento na Sua presença, conserto, de ajuste, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?